tarde a todos vocês. Boa tarde quem está em casa. Quero agradecer a Manuel, a todo o Ministério de Música, que com muito carinho nesta tarde rezaram por mim. Que realmente o Espírito Santo nos mostre Jesus, na medida que eu for falando, que eu for conversando com vocês, que outra voz possa falar isso e comunicar com vocês, que é a voz do Espírito Santo. Que Ele possa realmente trazer hoje, nesta tarde, a mensagem que Ele tem e que Ele quer para cada um de nós. Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui com todos vocês, nesse terreno que poderemos dizer, o terreno da misericórdia. Aqui a gente tem o Santuário da Misericórdia, mas toda a Canção Nova ela tem esse objetivo, de ser a casa da misericórdia, o lugar onde a gente vem experimentar essa ação carismática, essa ação do Espírito Santo na Igreja do Brasil, se não dizer na Igreja do Mundo. Então eu me chamo Gilberto, como o Emanuel já apresentou, eu faço parte da obra de Maria, sou o fundador, com muita alegria, com muito carinho, com muito orgulho. Sou casado, tenho 3 filhas, sou nordestino, aqui está, esses 4 dias vocês vão ver aí, quase 2.000 nordestinos, veio também gente do Rio, de outras cidades aqui próximas, mas a maioria veio do Nordeste para estar conosco nesses 25 anos. Ultimamente Deus tem dado a nós esse privilégio, essa graça de nós também celebrarmos aqui no acampamento o nosso aniversário na Canção Nova. Então no ano passado, a gente fez 24 anos, um evento também maravilhoso, e já no encerramento, na missa final, o Monsenhor Jonas, essa pessoa querida de todo mundo, querida do Brasil, querida de muita gente que o conhece, celebrou a missa de encerramento. E foi muito bonito que eu estava sentado, como Salomé estar aqui, e eu participando bem, eu gosto muito de ver o padre, acima de tudo ver ele rezando, ver ele celebrando, ver ele como ele está, me faz um bem muito grande. Porque essa história de 25 anos começa primeiro com Jesus, porque é Jesus que nos dá o dom, é Jesus que faz iniciar a obra da nossa vida, mas foi o padre. Ontem eu fui jantar lá com eles, e aí eu estava com a Luzia conversando, ele chegou do exercício dele, e aí a gente conversa, ele me abraça, e ele já dá a acolhida de boas-vindas, e ele disse, eu recordo que fui eu que dei aquele empurrão em você. E foi ele que empurrou, eu até fiz o gesto com a perna, o Senhor que me empurrou, porque ele quando me viu, ainda muito jovem, ele sentiu que eu tinha essa paternidade, esse carisma que Deus me chamava para iniciar a obra de Maria. Então, eu estou sentado ali, já no final, o padre Jonas dá quase como um grito. Eu poderia até dar esse grito hoje, não é? Porque no começo da tarde é sempre um horário difícil para quem prega. Porque depois do almoço é o horário do cochilo, do sono. De quem está em casa também acabou de almoçar, é o horário que você está possivelmente se preparando para ir para o trabalho e etc, começar os fazeres de casa. Então é um horário que muitas pessoas, eu não tenho esse hábito, mas eu sei que muita gente tem o hábito após o almoço, repousar um pouco. Mas não há problema nenhum, a Bíblia fala que quando eu dormia, o meu espírito velava, e até durante o sono, Deus também nos vê e cuida de nós. Então era quase como um sono, que eu estava assim, era 25 anos, a boda de prata, pensava de fazer alguma coisa, mas não algo tão grande. E o padre dá um grito, praticamente muito grande na missa, e aí ele fala, rumo aos 25 anos. Mas ele não falou dessa forma, ele falou com muito entusiasmo, com muita fé. E naquele momento eu tomei posse, rumo aos 25 anos. Eu já saí daqui, fui para a casa dele, à noite, já jantei, disse, rumo aos 25 anos. E aí a gente está nesse clima de festa, de 25 anos. No mês de janeiro a gente comemorou uma festa muito bonita, mas uma festa que iniciou em janeiro e vamos fechar no final do ano, se Deus quiser, e por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesses dias para celebrar com a família, com esses irmãos queridos, poderíamos dizer parceiros, né? Porque são 2 comunidades que se unem, trabalham juntos, motivadas pela evangelização, e aí estamos aqui para celebrar os nossos 25 anos. E aí,
a Canção Nova me pede para eu aproveitar nessa quinta-feira de adoração, falar um pouco sobre Nossa Senhora, contemplar milagres pelas mãos e através de Nossa Senhora. Então vamos primeiro pegar a nossa Bíblia. Eu sempre rezei, preguei muito com a palavra de Deus. E acho que herdei isso também do Padre Jonas. O padre sempre foi esse apaixonado pela palavra, a Bíblia no meu dia a dia. E aí, no ano passado, o Papa, quando no Estado Olímpico do mês de... penso que foi junho, o Papa, dirigindo a palavra para nós, foi isso aí, 2 de junho, o Papa Francisco perguntou a nós da Renovação Carismática Católica, nós estamos aqui, você que está em casa, você que nos assiste pelo mundo, aonde pega a Canção Nova, ele perguntou, cadê a Bíblia de vocês? E eu fiquei com vergonha, porque a minha Bíblia, sabe onde ela estava? No meu iPhone. Eu simplesmente mandei cancelar. Porque eu fiquei até constrangido para o Papa eu levantar o meu iPhone. Mas eu levantei, porque a minha Bíblia estava ali. Mas a partir daí eu fiquei atento a isso. Porque o Evangelho fala que a Bíblia vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não evangeliza quando você está com o iPhone na mão. Mas você evangeliza quando você está com a Bíblia na mão. Com a palavra de Deus na mão. E aí o Papa fez essa pergunta e ele alertou, poderíamos dizer, nós da Renovação Carismática, que a gente não deixasse de estar, rezar, andar com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus na mão. E o que é interessante, que agora também no mês de junho, 3 de junho, se Deus quiser, nós vamos reunir uma média de 60, 70 mil carismáticos na Praça São Pedro, e a nossa campanha é todos de Bíblia na mão. As 60 mil pessoas que vão estar ali na Praça São Pedro, num grande encontro, a tarde toda, 5 horas de encontro, depois com a presença do Santo Padre, a nossa campanha é, o ingresso é a Bíblia na mão. Então vamos pegar a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos pegar aqui a Bíblia, no início de tudo, Gênesis. Gênesis 1 é o comecinho mesmo. No começo da Bíblia, 48, 49, isto aí. Pegaram? Você pode compartilhar com a pessoa que está do seu lado, você também que está em casa, pode agora pegar a sua Bíblia. E vamos ver o começo de tudo. Porque tudo tem um início, tudo tem um começo. E é muito interessante que uma certa vez, a minha caçula chegou em casa e disse, meu pai, eu estou muito triste. Ela estava realmente triste, estava preocupada. E ela fez uma pergunta a mim. Adão e Eva existiu ou não existiu? Eu disse, minha filha, claro que Adão e Eva existiu. Como Adão e Eva não existiu? Não, a professora me falou que Adão e Eva não existiu. E o pai sentou com ela e conversou um pouco. E ela saiu dali realmente consciente, com certeza, que Adão e Eva havia existido, porque Adão sou eu e Eva é você, toda aquela que vive. Representa a humanidade, por isso que eles existem, porque nós existimos. E o autor, quando vai descrever a criação, ele descreve como Deus criou todas as coisas. Vamos pegar logo no início, sem ter que ler todo o capítulo, é maravilhoso, mas também ele é longo, porque aí vai do segundo, do terceiro, e o tempo não nos permite isto. Mas no princípio, Deus criou todas as coisas. O que é que Deus criou? Deus criou o céu, Deus criou a terra estava em vazia, depois as trevas, que cobriam a terra, depois o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Depois o 3. Deus disse, façamos o homem. Não, desculpe, o homem vai lá ainda no 26. No 3. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Depois Deus viu que a luz era boa. Depois ele separou a luz das trevas. 4. Não, das trevas, isso. 5. Deus chamou a luz do dia e as trevas noites.
Ainda no 5, sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia. 6, Deus disse, faça-se o firmamento foi feito. Depois o 8, assim Deus chamou o firmamento céu. Depois o 9, Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem. Depois aí fez o mar. E aí depois vem os frutos. Depois as plantas no 12. Depois 14 os luzeiros. 15 resplandece o firmamento. Depois nós vamos agora 26. Capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E que o homem que Deus está fazendo, que Deus quer fazer, que ele reine sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis, sobre os que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eu estou no 27, Deus também criou a mulher, porque Deus disse que era importante que o homem não estivesse só. 28. Deus abençoou e pediu a eles que eles frutificassem, que eles crescessem e multiplicassem. Diga amém. Coisa mais importante aqui, que o autor, quando quis narrar a criação, ele narra todas as maravilhas que Deus faz. Criou o céu, criou a terra, criou a luz, criou os animais. Depois Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Porém, essa história ela é muito interessante. Porque essa história de Adão e Eva, eles querem retratar a humanidade. Eles querem retratar a minha vida como homem, quer retratar a sua vida como mulher. E ele pega um casal muito interessante. Ele pega o casal família. Ele abençoa, pede que eles tenham um filho, eles tiveram um filho. Mas o que é mais interessante para nós chegarmos no essencial do que me solicitaram hoje, da presença de Nossa Senhora, contemplar milagres pela vida de Maria, a gente precisa entender por que Nossa Senhora existe. Porque Nossa Senhora precisa fazer parte da salvação. Porque se Deus quisesse, de 1000 maneiras, diz a Bíblia, Deus poderia salvar. Deus não pode do nada fazer todas as coisas. Deus não pode, aonde Ele não põe, Ele não pode colher, aonde Ele não semeia, Ele pode colher. De pedras Ele pode tornar filho de Abraão. De 1000 maneiras, se Deus quiser, Ele poderia salvar a humanidade. Mas Ele quis precisar de Maria, e é sobre esse precisar de Nossa Senhora que eu quero trazer nesta tarde para vocês como mensagem essencial. A presença de Maria, contemplar milagres através de Nossa Senhora. Então o autor primeiro mostra que Deus criou todas as coisas. Porém o mesmo Deus que criou todas as coisas, dá algumas ordens. Em todo lugar tem que ter disciplina. Vocês concordam ou não? Até na feira de sua cidade, tem que ter disciplina nas barracas. Até na escola, não é só no exército não. Na marinha ou na aeronáutica não. Na Canção Nova tem disciplina. Na obra de Maria tem disciplina. Esses músicos passam por disciplina. Na vida comunitária existem regras e normas. E muitas vezes quebrar elas precisa ser corrigido, ser orientado. Então, na criação existe também regras e normas. E uma regra primeira dada por Deus, ela é muito simples. Veja como era simples. Deus permitiu que eles pudessem comer de todos os frutos do jardim. Por exemplo, eu gosto de melancia, lá tinha melancia. Eu gosto de abacaxi, lá tinha abacaxi. Eu gosto de melão, lá tinha o melão. Então, diversas frutas que você gosta para os diabéticos, para a pressão alta, para a pressão baixa, todos os frutos tinham no jardim. Porque Deus, quando criou todas as coisas, Ele pensou em tudo. Porém, havia um fruto que era proibido por Deus. Alguns brincam, dizem que era uma maçã, era o caju, era o sexo. Que fruto era esse? A Bíblia não descreve esse fruto.
A única coisa que a Bíblia descreve do fruto que se comeu do meio do jardim, me parece que era o pecado. A moça disse ali, o pecado. Mas que pecado era esse? Aonde está escrito? Que pecado era esse? Como está escrito esse pecado? Porque o pecado tem nome. O pecado não tem nome? Tem. Olha os 10 mandamentos. Não matar, honrar pai e mãe. Tem nome ou não tem? Porém, nos 10 mandamentos, que é muito interessante, os 10 mandamentos, se você quebra um, você quebra todos. Volta para baixo. Você pode ir cumprindo 8, 9. Quebrou um, 0. Tem que começar tudo de novo. Mas esse fruto não está nos 10 mandamentos. Não, não está. O que é interessante, já para ir avançando o máximo que eu posso, a Bíblia fala que Deus chamou Adão. A Bíblia chama que Deus chamou Eva e disse para eles: passei, caminhe. E é muito interessante. Essa história é muito bonita. Eu contando a Maria Raquel, que ela achou muito interessante. Eu disse para ela: minha filha, o que é bonito dessa história, que Deus caminhava com ele todos os dias. Pareciam 2 namorados, 3. Todas as manhãs a Bíblia nos fala que Deus caminhava com Adão e Eva no meio do jardim, passeavam pelo jardim. Havia inclusive a alegria deles se encontrarem. Havia felicidade, eles eram felizes nesse passeio entre Deus e Adão e Eva. Então, inclusive a palavra é bem específica. Havia uma alegria no encontro, todas as manhãs. Deus chegava e passeava com eles, conversavam com eles. E nessa conversa do dia a dia, Deus dá uma proibição. Quantas coisas Deus não proíbe que a gente faça e a gente faz? Adão e Eva, Deus pediu só uma coisa eu peço a vocês. Não comer do fruto, pode comer tudo, que está não no canto, não no final, mas no meio. Olha aqui onde eu estou. Emanuel, o meio é aqui? O meio é aqui. Eu poderia estar à minha esquerda, lá onde está o músico, não haveria dificuldade nenhuma. Eu poderia estar aqui onde está o padre Moisés, Ludinha, Salomé, pode ficar. Mas o fruto que está no meio, você não pode comer nem aproveitar. No meio e no centro, só quem pode ficar na nossa vida é Deus. Tudo na nossa vida, na vida da Canção Nova, na vida da Obra de Maria, na vida de uma família, na vida de um pai, na vida de uma mãe, só vai dar tudo errado quando Deus não for mais o centro. Veja a música que Emanuel cantou. São Paulo, ele define isso com uma clareza. Jesus Cristo tem que ser o centro. Você já escutaram esse ditado que se fala assim, que se comenta, aquela pessoa quer chamar muita atenção. Aquela pessoa quer ser o centro das atenções. Ela quer ser o centro de tudo. Pois Jesus, ele quer ser o centro da nossa atenção. Ele quer ser o centro de tudo. Então tudo tem que ser para Ele e tem que ser por Ele todas as coisas. Todas as coisas. Quem quer construir a sua vida como Adão e Eva, sem que Deus seja o centro, a vida vai ser construída sobre uma casa, sobre a areia e não sobre a rocha. Porque a Igreja Católica, ela é o que ela é. Porque ela é forte como ela é forte. Porque ela procura ser centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Assim é um carisma. Assim é também a minha vida pessoal. É também a minha vida pessoal. Eu estava lá na Argentina com Salomé, e um pregador internacional, ele falou para Salomé, ele comentou que eu sou um apaixonado pela pessoa do Espírito Santo. Foi, Maria? De Jesus Cristo, eu realmente o sou. E eu procuro que a minha vida seja centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Eu não quero dar um passo, eu não quero caminhar sem que a minha vida seja centralizada nele. Eu não tenho anseio nenhum pelas coisas do mundo. Eu não tenho.
Eu só tenho anseio pelas coisas de Deus, pelas coisas do alto. Com 17 anos eu conheci o amor de Deus, já faz mais de 30 anos. Eu não busco festinha, eu não busco mesa de bar. Graças a Deus, eu não tenho nenhum vício. Eu só tenho um desejo: longe de mim estar. Quanto mais eu busco, mais eu sinto que está mais longe, porque o caminho da santidade é esse. Quanto mais a gente busca, mais a gente percebe que a gente precisa muito mais. Mas o meu desejo, cada vez mais, é ser de Deus. Então, naquele momento, Adão e Eva são tentados. Quem primeiro é tentado? O homem ou a mulher? Quem foi tentado primeiro? Você que está em casa, quem foi tentado primeiro? Adão disse que foi Eva. Você estava lá para ver? É sempre assim. A gente comete um crime e a gente quer sempre colocar para o outro. Foi a mulher que tu me deste. Isso é fundamentado numa cultura, isso é fundamentado numa época, mas o que é interessante dessa história é que a serpente entrou no meio. Como é que Nossa Senhora não pode entrar no meio, se a serpente também entrou no meio da conversa? Como é que a Nossa Senhora pode ficar fora da salvação, se Satanás, que essa serpente, ela representa o mal, a maldade, que quer nos desviar do caminho de Deus? A história quer mostrar isso. Por isso que a serpente, a cobra entra. Então essa cobra que entra, ela, conversando com Adão, conversando com Eva, ela diz uma coisa interessante. Vocês já descobriram por que você não pode comer o fruto que está no meio? Eles disseram, não descobrimos não. Deus é inteligente. Vocês podem comer todos os frutos. Só esse que está no meio, vocês não podem comer. E deixou o homem curioso, deixou a mulher curiosa. Porque muita gente vai para a droga, a curiosidade. Vai muitas vezes para a maldade, crueldade, crime, curiosidade. Cuidado, não pode colocar a mão em todo lugar, porque a serpente morde. Pois a serpente mordeu. E nessa curiosidade, a serpente disse: se vocês comerem o fruto do meio do jardim, vocês não serão parecidos com Deus. Vocês são iguais a Deus. Mas qual é o problema de ser igual a Deus? Qual é a dificuldade de ser semelhante a Deus? Nenhuma. Não. Mesmo você no pecado, você não deixou de ser a imagem de Deus? Manuel, tu mesmo sendo pecador, vocês não deixaram de ser a imagem de Deus. Não. Nós continuamos sendo a imagem de Deus, com exceto no pecado. Mas a imagem de Deus a gente ainda é. A gente não deixa de ser a imagem de Deus quando a gente é fraco, não. Qual era a dificuldade de ser chamado, de ser a imagem de Deus? Nenhuma. Não era deixar de ser a imagem de Deus. A serpente tinha um objetivo: o lugar de Deus. O lugar de Deus. Você pode ser a imagem de Deus, mas você não pode ser Deus. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Davi disse: eu nasci da iniquidade, minha mãe já era pecadora, e quando eu nasci, eu já nasci da culpa. Davi disse: eu já nasci do pecado. O profeta diz isso. Baseado na origem de todas as coisas, baseado neste texto que eu trago agora. Todos pecaram, estão instituídos, estão afastados da glória de Deus. Chance nenhuma a gente tem. Alguém tem que trazer de volta. E esse alguém que traz de volta se chama Maria. E é claro, traz Maria porque traz Jesus, que é a salvação. Como uma história muito interessante. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: Gilberto, eu gosto tanto da obra de Maria. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto de Salomé, eu acho uma obra linda.
Porém, vocês têm um erro gravíssimo. E eu fiquei assustado. E o erro que vocês têm é um erro teológico. E eu fiquei mais assustado ainda. A obra de Maria é de Deus, é tão bonita, mas agora virou uma obra herege. E sabe o que a pessoa disse? Vocês, inclusive eu estava em Jerusalém, na Terra Santa, quando a pessoa disse isso. Com a Luzia, o Ed, o Padre Jonas, o Padre Fábio, o encontro de Pentecoste. A pessoa disse, vocês dizem assim, Maria passa na frente. Eu disse assim, isso foi Salomé que trouxe para a obra de Maria. Tudo Maria passa na frente. Isso é muito sério. Não está certo isso. Ninguém pode passar na frente de Jesus. Vocês não podem fazer isso. Como é que Maria pode passar na frente de Jesus? Como é que Maria pode ser maior do que Jesus? Eu dei uma gargalhada. Eu disse, não é na frente de Jesus. Você está enganado. Não tem nenhum erro teológico. Não é na frente do Cristo. É na minha frente. É na frente das minhas misérias. É na frente das minhas pequenez. É na frente da minha humanidade. Então Maria, disse a pessoa, agora ela pode passar na frente. Quando a pessoa entendeu, ela disse, nossa, uma forma tão simples, eu entendi tudo. Realmente não é na frente de Jesus que Maria vai. É na minha frente. Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu entendi o que a pessoa quis dizer, mas também eu quero dizer para vocês. A gente não deve ter medo de confiar a nossa vida a Nossa Senhora. Não se preocupe que eu vou voltar para essa história interessante que começa. A gente não pode ter medo de entregar a nossa casa a Nossa Senhora. A gente não deve ter medo de entregar a Canção Nova, a obra de Maria, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos amigos, o nosso futuro nas mãos de Nossa Senhora. Porque o céu, o Pai, entrega o Filho único que Ele tem a Maria por mais de 30 anos para que ela possa tomar conta. Nossa Senhora não tomou conta de Jesus apenas na gravidez, não. Não foi assim, Jesus, o verbo, o Evangelho de São João, no princípio era o verbo 1 João, já no primeiro capítulo começa assim, não é? No princípio era o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como se a missão de Maria começasse ali e ali terminasse. Jesus nasceu e aí a missão de Nossa Senhora terminou. Não, Jesus nasceu e a missão de Nossa Senhora, aí é que ela continua. Do nascimento até a cruz, ao ponto de entregar o seu filho morto na mão do Pai. Ela inicia e ela completa a sua missão. Então Nossa Senhora, ela entende de cuidar. Se o Pai, na verdade, confiou a Nossa Senhora a missão de tomar conta do Filho único dele, como a gente não vai entregar a Nossa Senhora, os nossos filhos, a nossa vida, a nossa casa e etc. Isso teologicamente é corretíssimo. É corretíssimo. A gente não entrega missão a qualquer pessoa. A gente não põe qualquer pessoa para trabalhar na nossa casa. A gente não confia algo de valor a qualquer pessoa. Com as minhas filhas nunca ficaram qualquer pessoa. Quando a gente sai, sempre quem fica é a irmã de minha esposa. Minhas filhas nunca ficaram com ninguém. Quem deixa os filhos com qualquer pessoa, isso é um sinal de irresponsabilidade. Vocês concordam? Você também que está em casa concorda comigo. É confiança. E Nossa Senhora inspira confiança. Nossa Senhora inspira confiança na obra de Maria, na Canção Nova. Uma vez, eu acho que foi o Padre Jonas, que tudo... Tem uma mensagem que eu não recordo agora, quase que saí agora, mas quando a gente ligava para a Canção Nova, era uma mensagem de Nossa Senhora. Vocês recordam, não? Daqui a pouco sai. Uma mensagem muito bonita. Todo mundo que ligava aqui, era uma mensagem com um recadinho de Nossa Senhora, no sentido de entrega, de confiança. Mas, voltando ainda para Gênesis, para a origem, poderia dizer, Gênesis significa a origem de todas as coisas. Quando o fruto estar ali, que a serpente
faz com que Adão entenda que comer aquele fruto significa ser igual a Deus, ser outro Deus, interessa bastante a ele. Interessa à humanidade de hoje ser como Deus. Interessa ao jovem de hoje ser como Deus. Ter os poderes, a força que Deus tem. Porque muita gente, muitas vezes, vive como se Deus não existisse, porque se acha um Deus. Se acha um Deus. Então, de repente, ele come o fruto. Quando ele come o fruto, ele não come sozinho. Ele convida também a mulher para comer. E eles eram casados. A coisa mais comum é a mulher experimentar uma comida e dar para o marido experimentar uma comida e dar para a esposa. Então eles eram casados, estavam juntos os dois, e os dois experimentam esse fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora eles são como Deus? Não. Eles descobriram uma coisa muito interessante. Adão e Eva, quando comeram frutos, eles descobriram que eles perderam a imagem e semelhança de Deus. Eles eram como Deus. Eles tinham a imagem de Deus. Mas na medida que eles comeram fruto, eles perderam o direito que eles tinham. Diga comigo, eles perderam o direito que eles tinham. Vocês perceberam que aqui na Canção Nova os portões são todos abertos? São abertos? Vocês podem entrar a hora que vocês quiserem? Sim ou não? Eu acho interessante, até o santuário dos Pais da Misericórdia está sem porta. Bem, está sem porta porque você precisa contribuir para que eles comprem e ponham as portas. Mas, até o momento, eles não puderam comprar, custa muito. Por isso que não colocaram. Mas, estão ali sem porta. Eu passei lá ontem, fui rezar e está sem porta. O coração de Deus não tem porta. O céu não tem porta. Não tem. O paraíso não tem porta. Você entra a hora que você quiser. Pois Adão e Eva, depois que comeram o fruto do meio do jardim, eles não tinham mais acesso. Eles foram colocados fora. Diga comigo, foram colocados fora do paraíso. Eles estavam dentro e foram colocados para onde? Para fora. Você já entrou numa casa de uma pessoa e a pessoa colocou você para fora? Não, não é? Deve ser terrível. Terrível. Você imagina, você está dentro de casa, se um ladrão chega com uma arma, você não pode colocar ele para fora. Mas se um bêbado chega, você ainda consegue colocar para fora. Um doente extraordinário, você consegue colocar para fora? Pois Adão e Eva foram colocados para fora. Mas o que é bonito é que não foi Deus que colocou eles para fora. Foi eles mesmos que colocaram-se para fora do coração de Deus. Sabe o que acontece? Que essa história é lindíssima, dá um dia só de reflexão. Mas o relógio sempre corre aqui na Canção Nova. Então, e precisa correr, porque daqui a pouco também nós temos o Padre Moisés, o Padre Nosso Carino, que vai celebrar a missa. Então, quando eles correm, sabe o que eles descobrem? Pense, eles descobrem que eles estão nus. Alguém aqui já nasceu vestido já? Não. Não. Eu vou lá na África, eu vou nas aldeias indígenas, parece Adão e Eva, tudo pelado. Tudo pelado. Esses dias eu estava lá em Cabo Verde, eu fui dar uma volta na praia, os garotinhos pequenos, tudo tomando banho pelado. Adão e Eva não estavam vestidos. Diga para a pessoa que está à direita e à esquerda, diga, Adão e Eva não estavam vestidos. Eles estavam nus. Mas sabe o que é interessante? Quando eles comeram do fruto proibido, quando eles comeram o fruto do meio do jardim, sabe o que aconteceu? Eles ficaram com vergonha. Sabe o que eles fizeram? Pegaram folhas grandes. E as primeiras folhas que eles encontraram foi bananeira. É grande, não é? Dá para cobrir muita coisa, dá? Não sei. Eu nunca experimentei. Você já experimentou se cobrir com bananeira? Eu nunca experimentei. Eles pegaram um monte de folha, se cobriram
e ainda se esconderam. Diga, pegaram folha de bananeira, diga comigo, pegaram folhas de bananeira, se vestiram com folha de mato, e ainda se esconderam. Todas as vezes que a gente peca, a gente quer se esconder. Todas as vezes que a gente é desobediente a Deus, a gente quer se esconder. Por isso que essa história é muito bonita. É a história do pecado, do pecador, da humanidade pecaminosa, que perde a graça de Deus. E aí, eles se esconderam, e vou agora mais rápido. E aí Deus chega. Deus não chegava todas as manhãs. Deus chegava uma vez por mês, uma vez por ano, ou toda semana? Digam aí vocês. Todos os dias. Muito bem. Deus chegava todos os dias de manhã cedo. Quando eles acordavam, Deus chegava. E quando Deus chegou, eles escutaram uma coisa que eles nunca tinham escutado antes. Sabe o que é que eles escutaram? Barulho. Como é que Deus pode fazer barulho? Não. O profeta diz que veio um vento com relâmpago, Deus não estava. Veio um vento com voz de relâmpago e trovões, Deus não estava. Mano. Porém veio uma brisa suave, um vento suave, e Deus estava. Veja se no mar da Galileia, quando o vento veio com trovões, quando o mar agitou, a tempestade veio, vê se Deus estava. Não. Deus acalmou o vento que estava agitado. Deus não era aquele vento agitado, é tanto que ele soprou e mandou que ele calasse, inclusive, o vento, e o mar cessou e acalmou. Deus só faz barulho, só incomoda quando chega, quando a gente está no pecado. Por isso que essa história é bonita, por isso que tudo na Bíblia é muito bonito, porque nos leva a refletir sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre a caminhada da vida rumo ao céu. Então, naquele momento que Deus chegou, eles se esconderam. E Deus pergunta, olha que coisa linda. Adão e Eva, aonde estais? Deus não precisa perguntar aonde você está. Como é que Deus precisa saber aonde você está? Se tu me sondas, tu me conheces, tu sabes tudo de mim. Você também que está em casa, Deus sabe tudo de você. Até quando eu reposo, tu também me vês. Não cai um fio de um cabelo, nem uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Deus sabe tudo ou não? Quem acha que Deus sabe tudo, levanta a mão. Deus sabe tudo de você. A Bíblia diz, até os pecados que você ainda não cometeu, que vai cometer, Deus sabe. Antes que venha, vocês, Ministério de Música, antes que venham os pensamentos de vocês, Deus já os conheceis. Antes que venham os meus pensamentos, Deus já, toque na sua mente, diga, antes que venham os meus pensamentos. Diga, antes que venham os meus pensamentos, Deus já conhece. Quando eu me deito, quando eu me levanto, Deus também me vê. E Deus pergunta, Adão e Eva, aonde estais? Confissão. Deus quer saber como você está. Deus quer ouvir de você. Deus sabia, mas Deus quer escutar. Deus quer que você diga o que você fez. E aí, os dois começam o lamento. Cada um entregando o outro. A traição começa logo aí na Bíblia. O marido está aí na esposa. Que covardia, hein? A mulher que tu me deste. Aí Deus pergunta, por acaso vocês comeram do fruto? E eles confessam que sim, que tinham comido. E Deus disse, a partir de agora, vocês vão ser expulsos do paraíso. E aí eles foram expulsos, e a comunhão com o céu foi quebrada. Foi quebrada. No Brasil está chovendo muito. Em São Paulo chove demais. E muitas vezes na televisão a gente vê que caiu uma ponte. Caiu uma ponte. Os caminhoneiros não podem mais passar. No Amazonas, não sei quantos, 100, 200, 500 caminhões não podem mais passar, que a ponte caiu. A ponte caiu. E ou é
O acesso ao céu já não existe mais. Diga comigo, o acesso ao céu já não existe mais. Precisamos construir uma ponte. Diga, precisamos construir uma ponte. E a ponte é construída através de Maria. Para construir uma ponte precisa dos operários. Para construir uma ponte precisa dos homens que vão cuidar do ferro, da montagem. Para construir essa ponte, Deus precisava de alguém. E essa pessoa que ele quis, que ele precisou, foi Nossa Senhora. Vocês conhecem a história de Judite, Judite 8, capítulo 1. E aí vamos seguindo toda a história de Judite, que é uma história muito longa, mas é uma história muito bonita. Diga comigo, Judite quer representar a Nossa Senhora. Judite também é um retrato de uma pessoa que salva um povo. Por isso que eu quero contar rapidinho a história dela. A Bíblia fala de diversas maneiras, diversas formas, Deus quis salvar os homens. E conta a história de um operário que chamou, de um dono de uma vinha, que chamou o operário e mandou que ele fosse cuidar da vinha dele. E quando chamou e foi cuidar, de repente os ladrões chegaram, pegaram ele, maltrataram e botaram ele para fora. Mandou mais um segundo, mandou o terceiro, mandou o quarto, mandou o quinto, o sexto. E aí ele pensou, não tem mais jeito. Como eu estou mandando os meus operários, e eles não respeitam, eles roubam, saqueiam e etc. Eu vou mandar meu filho, diz a Bíblia. E mandou o filho. Quando o filho do dono da vinha chegou, aí os malfeitores, os ladrões, os saqueadores deram uma festa. Bem, agora chegou o filho do homem, vamos pegá-lo e vamos maltratá-lo e aí vamos matá-lo. Então foi isso, a Bíblia fala que isso é o retrato do que fizeram com Jesus Cristo. Então, Deus, antes de Abraão, de diversas maneiras ele tentou salvar. Mandou os profetas, os patriarcas, e nada adiantava. Não conseguia salvar a humanidade. Então, de repente, ele pensa, quem é que eu vou enviar agora? E há uma reunião no céu. O céu se reúne. E o céu reunido, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, toma-se a decisão. Quem vamos enviar? Então o Filho se levanta. E era Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E o Emanuel, Deus conosco, fica de pé e diz, papai, envia-me, e eu vou. E ele veio para ser sal, luz para este mundo e salvar toda a humanidade. Como é que ele salva? Como é que ele resgata a humanidade? Judite era uma mulher israelita, uma mulher muito bonita. Pense, as mulheres mais lindas que vocês imaginarem, que vocês já o conheceram, Judite era essa pessoa muito bonita. Então, de repente, quase fechando toda a história, que também é muito bonita, a história do sofrimento do povo de Israel, dos países vizinhos, Nabucodonosor se levantou, chamou o general Holofernes, o pior general, o homem mais maldoso, terrível que a humanidade pudesse conhecer, e botou ele para comandar o seu exército. E eles vinham com a espada, conquistando todos os povos vizinhos, saqueavam todos os animais, matavam com a espada as pessoas que o encontravam, tomavam como escravo, pegavam as mulheres mais lindas e levavam para serem vendidas e ser esposas dos militares, ser escravas e etc. E estavam tomando todos os povos vizinhos e ia agora tomar o país de Israel e ia tomar Jerusalém. Sabe o que é que acontece? Quando eles resolveram tomar Jerusalém, o povo que sentiu que ia perder a guerra, que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída, tomou uma decisão. Vamos nos entregar
e vamos nos tornar todos escravos. E Judite soube dessa conversa, que a nação toda de Israel ia se entregar a Nabucodonosor. Então, ela foi ao templo, ela foi rezar, ela chamou os sacerdotes, chamou os anciões, convocou os sábios da época e disse para eles: não façam isso. E todo esse mal terrível que está acontecendo à nossa humanidade, ao nosso país, que está acontecendo ao nosso povo, que é terrível o que está acontecendo, tudo sendo saqueado, tudo sendo escravo, tudo sendo tomado, as crianças sendo também levadas como escravo, tudo esse mal é terrível. Mas tem uma coisa que é mais terrível do que tudo isso. São o pecado do nosso povo contra Deus. Esse mal é muito mais terrível. Vamos convocar o povo para se voltarem contra Deus. Dê-me uma chance. E o povo ouviu ela e ela convocou o povo para fazer jejum, penitência, todo mundo, do menor ao maior, o mais velho à criança. E todo mundo começou a fazer jejum e oração. Ela chamou a sua escrava, ela pegou as joias mais lindas, as vestes mais lindas, e ela foi banhada com a beleza de Deus. Olha que história mais linda também de Judite, que quer prefigurar Maria. E ela fica tão arrumada. Se juntasse todos os cabeleireiros, todas essas pessoas que entendem de beleza, de maquiagem, não tinha capacidade de deixar a Judite tão bonita como ela ficou com o banho da proteção de Deus. E aí ela se veste, ela se arruma, ela chama uma escrava dela, que o acompanhe, e deixa o povo rezando. O povo ficou lá, todo mundo em oração. E Judite vai. Ela caminha, ela caminha, ela caminha, e ela consegue o que ela queria. Ela foi o quê? Encontrada pelos soldados que estavam protegendo as muralhas de Nabucodonosor, e ela é captada. Pegaram ela, capturaram ela, e levaram à tenda do general Holofernes, porque ele também queria invadir Israel, queria pegar as mulheres com escrava, e ele sabia que Judite era muito bonita. Quando pegaram as duas mulheres, levaram Judite ao acampamento do general, quando ele viu ela, ele ficou totalmente louco. Ele ficou tão perturbado com a beleza dela, que ele mandou abrir todos os reservatórios, vinho para todo mundo, bebida, cachaça e festa, e festa, e festa. E aí ele também começou a beber. Ele começou a beber quando foi exatamente na tanta da noite que ele estava bêbado. O que é que Judite pega? Um punhal, pede força a Deus, tora a cabeça dele, coloca num saco e vai embora. Vai embora. Quando amanhece o dia que os cachaceiros, os bêbados, começam a acordar e vê que o general que ia convocá-lo para destruir Israel não se levanta, eles devem estar lá com a mulher, com Judite, ficou tão apaixonado que esqueceu de tudo. Quando eles entram na tenda do acampamento, vê o corpo dele no chão e ele sem a cabeça. O povo foi todo disperso. Judite foi olhar, quando chegou lá o povo achava que ela não ia mais nem voltar. E quando Judite chegou, que mostrou a cabeça, o povo foi fortalecido, os inimigos foram dispersos, Israel ganhou a guerra. Vamos aplaudir Judite, vamos lá. Vamos dar uma palma, vamos aplaudir, vamos dar uma palmas para Judite. Mas, Judite, quando terminou toda essa beleza, que o povo ficou feliz, deram uma festa, comemoraram, disseram a Judite: tu és a bendita entre todas as mulheres.
todas as nossas mulheres que a gente tem no país, tu és a maior do que elas. Tu és grandiosa, porque tu salvaste o nosso povo das mãos do inimigo. Queridos irmãos, Nossa Senhora não pode ficar fora da história da salvação. Nossa Senhora não pode, de maneira nenhuma, deixar de estar nos auxiliando na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada para Deus. Sabe por que ela não pode? Porque ela, no princípio, que era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e ele habita no meio de nós, ele nasce na pessoa de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é corredentora, uma palavra forte, participa da corredenção com o céu, porque ela, na verdade, é aquela que diz sim à vontade e ao plano de Deus. Quando o anjo vem sobre Nossa Senhora na gruta de Nazaré, o Espírito Santo vem sobre ela, a força do Altíssimo a cobre e pergunta se ela quer aceitar ser a mãe do Salvador. E ela diz sim. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E a partir dali que o Verbo é encarnado, a partir dali que o Espírito Santo vem e encarna Jesus, inicia todo o processo de salvação para todos nós. E é muito interessante. Eu ia rezando o texto, eu e Sávio, que está por aqui, nesse território aqui da Canção Nova, e nós íamos rezando o texto num gol branco. E quando nós íamos ali rezando o texto, eu percebi que do nosso lado ia um outro carro. 2 homens de paletó e gravata. E eles iam um pouco olhando para nós e rindo, com aquele sorriso de deboche. Eles olhavam e sorriam. E eu fui ficando inquieto. E eu, Ave Maria, e sabe Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. E no nome do nosso carro tinha obra de Maria. Porque se vocês olharem os carros da Canção Nova, tem Canção Nova, Repórter. Identifica que esses transportes são ligados à Fundação, Associação Canção Nova. Então, tem o nome Obra de Maria. Quando chegou em frente a um colégio chamado Damas, que o nosso carro ali para, eram 2, não vou dizer crente, porque crente é todo aquele que crê, 2 protestantes. E um olhou para o outro e dizia, Jesus rezava o texto, e Maria tinha obra, e Maria salva. E vocês imaginem o sangue nordestino, como é que fica numa hora dessa. Maria tinha obra, Maria salva, Jesus rezava o texto. Era o comentário que eles faziam, e eu quero exatamente concluir dizendo isso para vocês. Sabe qual é a obra que Maria faz? É a obra da gestação de Jesus. Tem obra mais linda do que ser mãe? Tem. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Parabéns para vocês. Vamos bater palma para vocês. A obra mais linda que uma pessoa pode fazer é gerar uma vida. Eu tenho 3 filhas e é muito interessante. A minha segunda filha tem esse sinal e a minha caçula tem um sinal que eu tenho nessa perna aqui. Então, essa vida, desse ato de amor do marido com a esposa, que nasce uma criança, é um ato muito bonito. Mas só que Maria, Nossa Senhora, ela gerou sozinha. Não teve participação do homem. O princípio era o Verbo, como a gente já comentou, o Espírito Santo vem sobre ela, e naquele momento o Verbo se faz carne e habitou no meio de nós. Então, Nossa Senhora, a salvação, ela vem através de Nossa Senhora. E é ela que dá esse presente a nós. Então, essa é a verdadeira obra de Maria, o nascimento da pessoa de Jesus Cristo. Porém, em Caná da Galileia, falta o vinho. Falta o vinho. E numa festa de casamento faltar vinho naquele momento, era algo muito forte. Porque eles tinham muitos vinhos e a festa deles era regada com vinho, do começo ao fim. E falta o vinho naquele momento.
E no momento que falta vinho, por preocupação com a família, que não houvesse vexame, Nossa Senhora pede ao filho: meu filho, está faltando vinho. Nessa casa agora, nessa festa agora, nesse momento agora, o vinho está faltando. E de repente, Jesus diz a Nossa Senhora: minha mãe, o que compete a nós isso? Qual é a nossa preocupação com isso? E ela disse assim: meu filho, falta vinho. E mais uma vez ela manda trazer as talhas, os potes, manda encher de água, e de repente Jesus multiplica. Uma história lindíssima. Multiplica, abençoa o vinho, abençoa a água, e a água se torna o melhor vinho. Vamos ficar de pé. Porque Nossa Senhora é aquela que permite que as talhas fiquem cheias de água. E Nossa Senhora é aquela que intercede e pede para que o Filho transforme a água no vinho de nossas vidas. Nossa Senhora é aquela que não deixa que o vinho falte na obra de Maria, não falte na Canção Nova, não falte na sua casa, não falte na sua família, não falte na sua vida pessoal. Feche os olhos, porque o Espírito Santo estará aqui. Porque o Espírito Santo é Ele mesmo o vinho que nós precisamos. O Espírito Santo é esse vinho novo, que vem no final. Por isso que o vinho melhor vem no final. Por isso que a melhor parte do vinho transborda no final. Porque o vinho é Ele mesmo. Porque esse vinho da melhor espécie, da melhor maneira, da melhor qualidade que vem no final, é Ele mesmo. O melhor vinho não é Abraão, o melhor vinho não é Moisés, o melhor vinho não é Davi, mas o melhor vinho quem traz é Nossa Senhora, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada como homem de Deus, como mulher de Deus. Então que Nossa Senhora nos ajude, que Nossa Senhora interceda para que Jesus, que é o melhor vinho de melhor qualidade, venha, e Ele venha sempre, e que nunca falte na nossa vida. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!